intrauterinos. Esse é um assunto muito importante porque toca aí a vida de muitas pessoas, mas não tem tanta informação por aí. Então eu espero nesse vídeo conseguir te passar de uma forma bem simples, bem direta, bem prática, o que são esses tipos de traumas. Seja muito bem-vinda neste canal. O meu nome é Cíntia Blanc, sou psicanalista, terapeuta integrativa e o meu foco é guiar mulheres a uma vida mais prazerosa em vários sentidos, diminuindo as dores físicas e emocionais. E os traumas, eles são sim causadores de muitas dores emocionais e que podem inclusive se tornar dores físicas, que aí são as doenças psicossomáticas. Mas e quando um trauma acontece num momento da vida em que nem é possível se lembrar? Então não existe uma memória declarativa desse momento. Esse é um exemplo dos traumas intrauterinos. Então, nem o nosso sistema nervoso ele está ali formado para conseguir guardar na memória, não conseguir então reter esse episódio, algum episódio, enfim, que tenha acontecido quando ainda estamos dentro da barriga da nossa mãe. Então, não tem uma memória declarativa, mas sim, isso influencia a nossa vida, porque o nosso sistema nervoso ele está em formação, não está completo, mas memórias traumáticas, experiências muito desafiadoras, elas vão sim ficar guardadas, elas vão ficar sim armazenadas aonde? No nosso inconsciente. Então não serão memórias declarativas, que nós vamos nos lembrar diretamente, mas elas sim estarão influenciando o nosso ser. Então elas acontecem quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe e isso acontece, né, num momento em que nós estamos completamente vulneráveis, completamente dependentes, recebendo todo o alimento da nossa mãe. Não só o alimento que vem do cordão umbilical, com a nossa alimentação biológica, né, fisiológica, mas nós estamos também sendo nutridos emocionalmente. Então, essa dependência materna não é só a nível físico, mas também emocional. Traumas, dores, problemas que a nossa mãe vivencia quando está grávida de nós, podem sim gerar traumas no feto. Então, quando nós somos ali ainda uma sementinha na barriga da nossa mãe. E devido a essa fidelidade que a gente tem à nossa mãe, a gente acaba, então, tomando para nós, muitas vezes, traumas que nem nos dizem respeito, dores que nem nos dizem respeito, mas isso vem junto, então vem como se fosse uma marca alimentar, emocional no nosso inconsciente, já vem ali carimbado mesmo antes da gente nascer. E muitos desses traumas, eles têm sim efeitos permanentes, então pode sim durar muito tempo, a vida toda, questões que tenham acontecido então quando ainda estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Então o que acontece? Se você tem bloqueios, inseguranças, medos e não sabe, enfim, explicar, é algo assim ó, que foge ali do racional, do entendimento, de alguma lógica que você já tenha tentado criar, construir, não consegue, enfim, criar essa construção de como você tenha chegado a um nível de bloqueio de algo, um medo inexplicável, uma insegurança, uma timidez, enfim, algo muito extremo, é possível sim que a origem disso seja em traumas intrauterinos, de experiências que a sua mãe viveu e talvez tenha sido realmente algo só dela, com alguma experiência que ela viveu, ou até mesmo algo que você ali, como bebê, já estava passando. Então, alguns exemplos disso. Pode ser que a sua mãe tenha perdido alguém durante a sua gestação que ela amava muito,
e não necessariamente essa pessoa tenha ou viria a ter alguma relação com você. Era uma dor, é um sentimento que especificamente era da sua mãe. Não tinha necessariamente você alguma ligação com isso. Mas você sente junto. Você traz também para você esse sentimento. Você se alimenta também dessa emoção que a sua mãe está vivenciando. Então esse é um exemplo em que você não teria relação nenhuma, enfim, com esse fato. Agora um outro exemplo em que talvez você tenha, enfim, algum envolvimento nesse sentido. Vamos dizer que de alguma forma essa gravidez não foi desejada, então além de não ser planejada, não ser desejada, e houve ali uma carga emocional recebida da sua mãe, ou mesmo a sua mãe em algum momento tenha sentido isso, de não querer ter essa gestação. Então aí sim existe essa conexão direta com você. E aí acaba sendo, enfim, também um trauma em que você está diretamente conectado. Não estou dizendo que seja culpado ou não, por favor, não tem nada a ver. Estou dizendo de relações diretas ou relações que não sejam diretas. Então, tanto em alguma relação que a sua existência tem alguma conexão ou não, um fato alheio. Se a tua mãe estivesse grávida ou não estivesse grávida, ela iria sofrer do mesmo jeito. Aí é um fato em que não existe relação nenhuma com a sua presença, o seu nascimento, o seu ser, tá? Então, nessas duas situações, existe o trauma intrauterino, tá? E nas duas, o feto sente, o bebê sente e toma para si as emoções também da mãe. E aí, isso pode se manifestar posteriormente, como por exemplo, uma tristeza profunda que não sabe da onde vem, isso aí no futuro, na vida adulta, uma insegurança, enfim. Então, aí há essas causas, aí há essas origens, tá? Mas, falando especificamente, então, como identificar se você passou por algum trauma nesse sentido intrauterino, existem aqui, ó, 3 pistas que é bom olhar, atentar, que aí podem ter, então, indícios de traumas intrauterinos. O primeiro deles é a baixa estima, insegurança, aquela pessoa que não se sente capaz de nada, que não é merecedora de nada, nunca consegue nada. Existe aí uma possibilidade de um trauma intrauterino, tá bom? Segunda possibilidade, né? Culpa do mundo é sua. Tudo que acontece no mundo de errado, de difícil, de ruim, você sente que tem uma participação nisso, você sente que causou de alguma forma, que não fez o suficiente, que era para ter se esforçado mais, que era para ter... que você tem alguma parcela de culpa. Coisas ali, ó, alheias do outro lado do mundo, você toma a culpa para si. Então essa é uma segunda característica, um segundo indício, tá? E o terceiro é uma dificuldade em ter independência. Então, é uma pessoa que está sempre dependendo de alguém, precisa de companhia para fazer alguma coisa, quer sempre estar junto de alguém, não consegue ter uma independência financeira, não tem uma independência emocional, então sempre sabe, precisa de alguém para fazer algo ou para fazer tudo na vida. Precisa de alguém para legitimar, para acompanhar, para apoiar, ou mesmo só para estar fisicamente presente, tá? Então, esses 3 indícios aqui, eles apontam muito para traumas intrauterinos, tá? Especificamente aqui, o primeiro e o segundo, a questão da baixa estima, e o segundo, a questão do sentimento de culpa, eles estão mais ligados a experiências, enfim, em que de fato ali o bebê tenha uma relação na situação traumática. Então, gravidez que não tenha sido desejada, a mãe colocando a culpa no bebê do mal-estar que sente, a família talvez não aceitando aquela gravidez e tantas outras não aceitações e não acolhimentos desse bebê que está chegando. Já o terceiro ponto que eu te falei lá, na dificuldade, interdependência, e aqui, até colocando um parêntese,
Muitas vezes são pessoas que têm realmente muita dependência da mãe mesmo, diretamente. Então tudo pergunta para a mãe se pode, tudo que é a validação da mãe, tudo. Então é super adulto e a mãe tem que aprovar. O namorado tem que aprovar a mudança de cidade, a mãe tem que aprovar o salário que recebe, tem que aprovar a faculdade, a profissão que escolhe. Tudo a mãe tem que participar. Já esse terceiro aqui, essa dificuldade de ter independência e muitas vezes uma dependência direta mesmo da mãe, esse caso aqui, ele está mais ligado em traumas intrauterinos que o bebê tenha, que a mãe, na verdade, tenha sofrido, que não tem relação com o bebê. Então são coisas que a mãe iria viver, passar, sofrer de qualquer forma, estando ou não estando grávida, então não tem relação com estar grávida, mas o bebê sente que a mãe precisa de um apoio, o bebê sente que ele está ali dentro dela e precisa de alguma forma, sente de alguma forma ali que tem que estar junto, amando, apoiando, não pode abandonar, não pode deixar a mãe nesse momento ou em todos os momentos de vulnerabilidade. Então, esse terceiro está mais ligado a essa segunda situação, tá? Então, o que fazer, né? O que fazer em casos de traumas intrauterinos? O primeiro deles, que eu super vou aconselhar, acho que é o principal, na verdade, assim que eu vou aconselhar, é perguntar para sua mãe se ela passou por traumas, por dores, por violências, por agressões físicas ou psicológicas, experienciou questões que envolviam medo, não aceitação da gestação ou qualquer coisa do tipo. Então pergunte para sua mãe, pergunte para a avó, para os tios, madrinha, então pergunte para pessoas que conviveram com a sua mãe nesse momento da gestação, se ela passou por alguma experiência difícil nesse momento da gestação. Inclusive, por que eu super indico isso? Além de você estar lidando, enfim, diretamente com a fonte, né? Diretamente com a origem, né? Ali com as pessoas que participaram ou vivenciaram de alguma forma alguma experiência traumática nesse sentido, o ato de falar, ele é muito curador. Falar cura. Então, se existe um emaranhamento aí, algo não resolvido aí, pode ser que o próprio ato de falar, de levar isso ali para o diálogo, em pratos limpos, isso se dissolva. Isso cure não só você, que tenha passado por esse trauma intrauterino, mas outras pessoas envolvidas. Então, minha maior dica aqui de como resolver isso, como trabalhar isso é falando. Fale, converse, busque diretamente as pessoas. Pode ser muito importante não só para você, mas para outras pessoas envolvidas conseguirem sair dessa energia que ficou, tá? E uma segunda opção, enfim, existem várias técnicas, várias terapias que podem também ajudar aí a desvendar, a dar pistas, principalmente eu vou dizer aqui, né, dar pistas do que aconteceu. Então, tem a regressão, a hipnose, a astrologia também ali no mapa natal, dá para ver sim pontos tanto kármicos quanto pontos relacionados a trauma, mais especificamente o Quiron. Quiron pode dar muitas pistas se houve traumas ou questões kármicas mesmo envolvidas nesse período aí, ou da primeira infância, ou intrauterinos, enfim. Então, ali dá para dar algumas dicas mesmo, tá? Mas, agora por fim, para concluir o vídeo, o meu aconselhamento, tá? Então, se você já tem certeza que você vivenciou um trauma intrauterino ou você suspeita disso, meu aconselhamento é refletir. Se nós não lembramos, se isso não está na nossa memória declarativa, se aconteceu em um período da nossa vida que nós não tínhamos consciência disso, talvez isso tenha algum motivo, tá? Então, refletir, sabe? Esse é o principal chamamento, assim, que eu vou fazer aqui de aconselhamento, é refletir, tá? Qual o motivo disso ter acontecido nesse período da vida, tá? E aqui também cabe a gente pensar se talvez não seja interessante focar nas consequências, talvez, focar, então ao invés de
e aí eu, em geral, falo, né, em irmos na raiz do problema, em focarmos ali na origem, diretamente no que causou, mas algumas vezes o caminho inverso também é válido. O caminho inverso de ir nas consequências para a origem pode ser muito interessante. Por quê? Porque existe algo nas terapias que se chama retraumatização. Se nós vamos direto na origem de algum trauma que foi muito doloroso, se nós vamos ali, ó, no fato, na questão ali que talvez tenha sido realmente muito difícil, muito dolorosa, às vezes muito perversa realmente, muito violenta, e a pessoa entra em contato direto com aquilo, ao invés de estar curando o seu trauma, vai estar se retraumatizando. E aí é mais difícil ainda conseguir eliminar essa baixa estima, esses sentimentos de culpa, essa dependência que a pessoa sente na sua vida, vivencia na sua vida. Então, dependendo da situação, e aqui eu vou colocar esse olhar bem especial mesmo sobre isso, atentar se talvez não seja interessante olhar para essa baixa estima, olhar primeiro para a baixa estima, olhar primeiro para o sentimento de culpa, olhar para essa sensação de não merecimento, olhar para essa dependência e aí aos poucos ir para a raiz do problema, ir para essa origem intrauterina, tá bom? Então é bem importante atentar para isso, a retraumatização. Cuidado para não criar um novo trauma em cima de algo que já foi traumático, tá? E aqui, claro que nós não podemos romantizar e esquecer que, sim, existem coisas muito sérias, muito graves, que podem realmente ter acontecido durante essa gestação. Algumas vezes são coisas mais leves, outras vezes são coisas realmente muito fortes. E, dependendo do quão você esteja preparado ou não para isso, pode acabar piorando ao invés de solucionar a questão, tá bom? Então, meus amores, um grande abraço, espero ter ajudado vocês a esclarecer esse tema que é, sim, bem delicado, ele é bem complexo, mas que as terapias integrativas, elas contribuem aí para solucionar ou auxiliar mesmo o autoconhecimento, o bem-estar e a qualidade de vida de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!